Hoje eu vou trazer aqui um assunto muitíssimo importante que é pouco explorado até por autores de livros de redação jurídica, de autores sobre gramática, mas especialmente sobre redação jurídica, que é o uso da partícula ser como índice de indeterminação do sujeito. Você verá a importância de apreender de verdade esse conceito, essa ideia de índice de indeterminação do sujeito para a boa redação da sua peça, principalmente da redação de sentenças e de acórdãos, do início do relatório, né? Claro, não só os profissionais que redigem sentenças e acórdãos se beneficiarão deste vídeo aqui, mas qualquer escritor que almeje a escrever bem e almeje a compreender o funcionamento gramatical sobre o índice de indeterminação do sujeito, fique até o fim que você, eu tenho certeza, vai gostar. Índice de indeterminação do sujeito. O correto é: precisa ser de intérpretes ou precisam ser de intérpretes? Atenção, isso por si só não responde à nossa dificuldade em escrever esse tipo de estrutura. O mais importante não é saber se é precisam ser ou precisa ser, no plural ou no singular. O mais importante aí é saber que nós estamos diante de um sujeito indeterminado, hein? Sobre isso você não encontra a explicação por aí. E é sobre isso o vídeo de hoje, mas antes, você já sabe, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, deixe o like no vídeo, isso para mim é muito importante. Também compartilhe o vídeo nas redes sociais, porque assim o meu trabalho fica cada vez mais conhecido, e ative o sininho de notificações, porque sempre que eu colocar algum conteúdo novo por aqui, você será disso notificado. Índice de indeterminação do sujeito. Vamos lá. Quando você tem a partícula ser grudadinha a um verbo transitivo indireto, o verbo sempre fica no singular, independente de o nome ali que está na direita, né, do verbo estiver no plural. Se com verbo transitivo indireto, o verbo sempre fica no singular. Vamos logo de exemplo para você pegar esse raciocínio aí bem bonitinho. Vamos lá. Precisam ser de intérpretes é errado, porque o verbo precisar, ele é transitivo indireto, né? Olha só, eu preciso de alguma coisa. Olha lá o de, mostrando que a transitividade do verbo é indireta. Precisam ser de intérpretes, não. O correto é precisa ser de intérpretes. Precisa sempre no singular, ainda que ali a palavra intérpretes esteja no plural. Só lembrando que o importante não é apenas saber isso, não. Aliás, o importante não é saber isso. O importante é que a gente tem aí um sujeito indeterminado e as consequências disso você saberá daqui a pouquinho. Vamos de mais exemplos. Tratam-se de apelações cíveis. Veja, apelações cíveis está no plural, mas o tratar ali, o tratam, está errado. Deve ser trata-se, porque o verbo tratar é transitivo indireto. Você tem a partícula se com o verbo tratar. O verbo nunca vai para o plural, deve ficar no singular. Outro exemplo. Conhecem-se dois embargos de declaração. Não, aí o verbo conhecer é transitivo indireto. Eu conheço do. Olha aí a preposição aparecendo, hein? Conheço do. Conhece-se dois embargos de declaração é, portanto, a forma correta, ainda que embargos de declaração seja uma expressão pluralizada, o verbo conhecer ali deve ficar no singular
porque é acompanhado ali da partícula C, hein? Conhece-se dos embargos de declaração. Agora veja, em todos esses exemplos, voltamos lá, olha lá. Em todos esses exemplos aí, o sujeito é indeterminado. Quando eu falo ou escrevo precisa-se de intérpretes, a gente sabe que alguém precisa de intérpretes, mas a gente não sabe quem precisa de intérpretes. Por isso, o sujeito é indeterminado. Grave isso bem. O sujeito é indeterminado, hein? Há sujeito, mas a gente não sabe quem ele é. Precisa-se de intérpretes, sujeito é indeterminado. Mesma coisa, hein? Trata-se de apelações cíveis. O sujeito é indeterminado. Conhece-se dos embargos de declaração. O sujeito aí é indeterminado. Então, quando a gente tem uma estrutura com verbo transitivo indireto mais a partícula ser, o sujeito é indeterminado. E agora que vem a coisa mais importante, hein? Repare aí nessas frases. Trata-se o presente caso de ação anulatória. Isso está errado, hein? Outra frase. A apelante trata-se de servidora pública. Errado. Outra frase. O caso trata-se de crime de homicídio. Também está errado. Olha lá, leia novamente, hein? Eu estou dizendo que trata-se o presente caso de ação anulatória. Está errado. Também estou dizendo que a apelante trata-se de servidora pública. Está errado. E também estou dizendo que o caso trata-se de crime de homicídio. Está errado. Conseguiu ver por que estão erradas aí essas frases? Sim, elas estão erradas, porque você não pode colocar numa estrutura com verbo transitivo direto mais o ser, você não pode colocar nessa estrutura aí um sujeito expresso, porque a gente acabou de ver que esse tipo de estrutura pede sujeito indeterminado. Então, vamos voltar lá. Então, você não pode escrever trata-se o presente caso, porque o presente caso aí é sujeito, mas nesse tipo de estrutura nós não podemos ter sujeito. O que é que a gente deve ter aí? Sujeito indeterminado. Então, escrever o presente caso é errado. Viu que bacana? Olha lá outra frase. A apelante trata-se. Não, eu não posso trazer a apelante porque esse tipo de estrutura trata-se, pede sujeito indeterminado. Portanto, eu não posso trazer um sujeito expresso ali, que no caso é a apelante. A frase está errada. Na última frase nós temos o caso trata-se de crime de homicídio. De novo, o caso ali está servindo como sujeito, né? Um sujeito expresso. Eu não posso ter sujeito expresso ali. Nesse tipo de construção, repetindo, o trata-se pede, trata-se de, né? Ele pede, ele constitui sujeito indeterminado. Então, o caso jamais poderia aparecer ali. Veja como estariam corretas essas frases. Olha lá. Trata-se, no presente caso, de ação anulatória. Ótimo! Agora eu não tenho mais sujeito expresso. Veja. Trata-se no presente caso. No presente caso agora é uma estrutura adverbial. Agora eu não tenho sujeito expresso e agora, portanto, a frase está correta. Eu poderia escrever a mesma frase assim. O presente caso trata de ação anulatória. O presente caso trata de. Veja, agora eu não tenho trata-se. Eu não tenho se. Então eu posso ter sujeito expresso. O presente caso trata de ação anulatória. Bacana, né? Veja, eu poderia muito bem escrever assim, apenas, ó. A apelante é servidora pública. A apelante é servidora pública. Não a apelante trata-se de servidora pública, né? A apelante é servidora pública. A última frase eu poderia escrever assim. O caso é de crime de homicídio. O caso é de crime de homicídio. Em vez de escrever o caso trata-se de crime de homicídio. Ou, veja que legal, eu poderia também escrever trata-se no caso de crime de homicídio. Veja que escrever trata-se no caso
de crime de homicídio é diferente de escrever o caso trata-se de crime de homicídio, porque em o caso trata-se de crime de homicídio, o caso é sujeito expresso. Agora, no caso, aí não é sujeito, é uma expressão adverbial. Veja a importância de saber ali identificar sujeito indeterminado, hein? Esse tipo de estrutura aparece principalmente no início de relatórios, né, de sentenças e de acórdãos. Viu a importância? Pois é, agora não faça mais estruturas como tratam-se os autos de agravo de instrumento. Tratam-se os autos? Não, porque se você colocar ali os autos, a gente tem ali um sujeito expresso, que não dá. Então, tratam-se os autos de agravo de instrumento? Não. Como é que seria? Trata-se de agravo de instrumento. Apenas assim. Trata-se no singular, porque a gente viu que nesse tipo de estrutura o verbo sempre fica no singular. Gostou? Então, já falei para você deixar o like lá atrás, então deixa o like aqui, obrigatório. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, ative o sininho de notificações e também, caso ainda não seja inscrito ou inscrita no canal, se inscreva no canal. Para mim isso é muito importante. Aqui eu sempre trago conteúdo sobre redação jurídica, conteúdo para facilitar a sua produção textual. Vou ficando por aqui, forte abraço e até mais.